vai você? Cada vez melhor? Que bom ter você aí com a gente no programa Amor Exigente, trabalhando qualidade de vida, mudança de comportamento. Nada muda se eu não mudar. Este é o lema da nossa proposta Amor Exigente. Hoje está aqui comigo a voluntária Alexandra Batista Sobrinho Ghisoni. Ela está no Amor Exigente há algum tempo e nós vamos aqui estar conversando sobre o tema Raízes Culturais. Fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, estou aqui com a Alexandra, coordenadora do Amor Exigente. Ela é voluntária assídua dentro do Amor Exigente. Olá, Alexandra, como vai você? Cada vez melhor, Deise. Obrigada, Alexandra, por estar aqui, ter aceito o convite. Você, no momento, você também é coordenadora do projeto das coalizões comunitárias com Amor Exigente também, não é? Isso. Que é um trabalho muito bom dentro do Amor Exigente. A gente vai... Fala só um pouquinho o que é coalizão comunitária, para o pessoal entender. Coalizões comunitárias, Deise, é a união de vários setores da sociedade trabalhando com o mesmo objetivo, né? Que é chegar antes que as coisas ruins aconteçam. Então, é prevenção na sociedade. Então, seriam todos os órgãos da comunidade se juntando para evitar que o álcool e as drogas cheguem até as nossas crianças, nossos adolescentes. Então, é todas as ações que envolvem essa proposta. Ok. É um assunto, assim, para um programa, na verdade, né, Alexandra? Hoje eu convidei a Alexandra para a gente estar aqui abordando o primeiro princípio do ano, que é o Raízes Culturais, dentro do Amor Exigente, que é o princípio básico, né, Alexandra? É o primeiro princípio. Então, para quem não vai ao grupo, você sabe que o Amor Exigente, ele trabalha com os grupos, nos bairros, né? Aqui nós estamos apenas abordando alguma coisa sobre Amor Exigente para que você nos procure, para que possa ser ajudado dentro de uma melhor qualidade de vida. O Amor Exigente, Alexandra, trabalha então no seu primeiro princípio básico, raízes culturais. O que vem a ser raízes culturais? Bom, das raízes culturais, assim, ele é o início praticamente, onde nós temos que nos conhecer, então ele é um princípio identificador. Então, assim, para mim foi muito importante esse princípio, porque a gente consegue entender de onde vêm alguns comportamentos nossos. Então, diferencia a identidade do nosso comportamento. Então, é importante para que a gente se conheça e trabalhe, então, aquilo que a gente traz, às vezes, do passado, da educação, ou fica culpando os avós, os tios, modelos que a gente teve na nossa formação, e continue com esses comportamentos. Então, a partir do momento que a gente trabalha nesse princípio, a gente se entende e consegue, então, a partir daí, ir modificando e seguindo o rumo que a gente gostaria de seguir. Certo. Geralmente, né, Alexandra, as pessoas que buscam um grupo de apoio, elas querem um apoio para poder ajudar o outro. Mas, na verdade, o foco dela está no outro. Mas o mais importante de início é que essa pessoa venha se conhecer. Por isso, esse tema proposital, Raízes Culturais, né? Que na primeira semana, o Amor Exigente nos traz, então, essa busca do eu, né? Quem sou eu? É um princípio, então, chamado... ele recebe um nome, né, Alexandra? Isso, a gente chama ele de identificador. Então, a partir do momento que eu entro no Amor Exigente, eu começo a me entender. Então, assim, quem sou eu, quem são os meus pais, meus avós, meus tios, o contexto que eu vivi, então quais são os costumes, a música, a comida, os hábitos, né, a própria espiritualidade, então quais são os valores que a minha família tem, a marca que a minha família teve, né, e tem, se continuou tendo ou não. E às vezes a gente vai passando o tempo, Deise, e vai até desmerecendo, desvalorizando isso. E hoje a gente vê que o que a sociedade precisa, né, os nossos filhos em si, é saber essas coisas importantes que a gente foi deixando, né, lá para trás. Então, nesse princípio, a gente vai resgatando. Então, a gente até sugere que você pegue uma folha e vá anotando aquilo que você tem da sua família, quando você é casado, aquilo do seu marido ou da esposa, né, de quem convive ali com você, você vai procurando trazer isso tudo para até entender.
né? Mas então é por isso que a gente faz isso, é por isso que a gente faz aquilo. Então assim, isso é muito importante, né? A gente fazer esse levantamento histórico, né, da nossa família, para a gente poder entender, não o que tem de forte, qual é a marca, e aquilo que é bom, que é positivo, eu mantenho. Aquilo que não foi tão legal, até porque eles também foram educados assim, né, pelos seus pais, seus bisavós, avós, a gente não seguir esse modelo, né, negativo na educação dos nossos filhos. Então, é importante. Muita coisa que a gente vê que se perdeu, né, no caminho da educação é porque a gente achou que os nossos pais estavam errados. Eles eram muitas vezes ultrapassados, né? A educação que eles deram era antiga. E hoje a gente analisando depois de uma certa idade, né, da maturidade, você vê, poxa, eles estavam certos. Eles eram exigentes, eles cobravam, mas eles tinham razão naquilo que eles falavam. Então, a gente vai resgatando isso tudo deles. É muito bom esse princípio para a gente se conhecer. Não deixa de ser uma reeducação para nós, Sim, né? Uma reeducação. E ele traz também um enunciado muito forte, né? Um lema muito forte, vamos dizer assim, que diz assim: os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade. Isso. Poderia falar um pouquinho sobre? Então, assim, isso a gente, né, já comentei um pouco, mas assim, o que a gente percebe é que assim, a gente se deixou influenciar nos últimos 20, 25 anos por uma modernidade na educação, né, Deise? E aí começaram a vir o que a sociedade vem trazendo para a gente de coisas, né, consumismo, a própria questão de se preocupar com a beleza, de às vezes se preocupar em ter as coisas e não ser alguma coisa. Então isso foi influenciando. E às vezes, quando a gente vê que os jovens às vezes se envolvem com coisas que não são lícitas, né, eles também foram influenciados por esses costumes. Mas porque muitas vezes os pais não colocaram assim, olha, isso é errado, isso é proibido, as consequências vão ser essas, então vocês precisam saber discernir, né, fazer as escolhas. Então assim, a gente acabou deixando muito solto. E é onde a gente percebe que a sociedade começou a influenciar dentro da nossa família. E, infelizmente, negativamente. Então, assim, isso é até bom para os pais em que tiveram os filhos e têm envolvidos com álcool, drogas e outras coisas que não são legais, é que eles não têm essa culpa, né? Então, a influência da mídia, ela é muito forte para esse consumismo, né? A gente vê a questão de colocar todas as propagandas em tem cigarro, álcool, tem mulheres bonitas, sempre mostrando sucesso, sempre mostrando as coisas positivas, mas a gente sabe que não é isso. E às vezes não tem o pai, a mãe ali orientando de que isso tem umas outras coisas por trás que não vão ser positivas na vida dele. Então a gente vê que o pai, de uma certa forma, a mãe, eles vão vendo que eles não têm essa culpa toda em relação a isso, mas eles precisam se reposicionar. Eles precisam saber mostrar o caminho para os filhos e deixar a marca da sua raiz cultural. Porque assim, a gente colocando isso, hoje nós somos a influência dos nossos pais. Os nossos pais foram dos nossos avós, né? E daqui a pouco os nossos filhos vão ser, né, o exemplo nosso. E qual é a marca que a gente está deixando? Né? Qual vai ser a raiz cultural que o meu filho vai dizer daqui a alguns anos? Não, a marca da minha mãe, do meu pai, das minhas tias, dos meus primos era essa. Então a gente tem que buscar resgatar. Quem não teve isso, então o amor exigente nos ajuda desde nisso. Olha, eu não tive um bom exemplo familiar, era muita confusão, muita briga, não tinha união. Tá, mas e agora? O que é que você então pode fazer a partir de agora? Né? Para você ter essa marca, essa raiz, que os seus filhos e as pessoas que você convive vão então seguir em frente. Você vai ser avó daqui a um tempo, né, avô, e o que é que seus netos vão dizer? Olha, minha avó era honesta, ela era voluntária, né? Ela era solidária, né? Ela, né? Então assim, o que tem de bom que a gente pode deixar? Né? E principalmente saber que nós também erramos, né? Isso é para um outro princípio, né? Mas assim, nós também erramos, pai e mãe também erram. E a gente tem que saber que a partir de um certo momento, quando você percebe isso, você se reposiciona. E a gente tem que buscar ser o mais assertivo possível,
né? Pode errar? Sim, mas você se posiciona logo e fala, olha, filho, né, filha, eu, né, tive essa dificuldade, mas nem por isso eu deixei de seguir, de ter a minha marca, o meu valor, né, as minhas crenças que não vão ser continuadas. Então, assim, é muito gostoso esse princípio, viu, Deise? Mas ele é pesado, né? Vou dizer para você, quando eu fui fazer as análises, quanto mais anos a gente passa no Amor Exigente, mais a gente vai vendo de uma forma diferente. Então, ele é pesado, porque é quando você tem que entender a sua família, você tem que perdoar, às vezes, pai e mãe, por coisas que eles fizeram, que eles não sabiam, né? Fizeram não por querer, mas porque foi a forma como eles tiveram também de educação. Então, assim, é uma forma em que você tem que perdoar as pessoas das quais você teve convivência que não foram tão boas e que às vezes te trouxeram traumas. Então, é importante para você, digamos assim, lavar a alma, né? Falar, não, agora eu entendo, perdoo os meus pais, meus avós, e a partir daí você construir, então, essa sua marca para que você seja uma raiz cultural, né, do seu filho, né, da sua família em si. E é bom, né? É por isso que o Amor Exigente não tem prazo, né? Porque essa é uma mudança que leva um tempo, muitas vezes, né, Alexandra? A gente sabe. É um histórico, igual você falou, né? E a pessoa geralmente vem até nós, ela está muito debilitada, ela demora um pouco, as famílias estão muito carentes, estão muito necessitadas de apoio, até ela entender esse contexto. Mas o mais importante é você que está aí nos assistindo, que você, quando vai ao grupo, não desista de trabalhar em você a mudança, começando pelas mais fáceis, né? O comportamento não é fácil de mudar, mas a gente tem que ter persistência. Eu achei muito importante que você falou, Alexandra, a gente resgatar os valores familiares, como rever um álbum de família, coisa que não se faz mais hoje em dia, não é? É rever, mostrar para os filhos, para os netos. Contar as histórias, né, Deise? Contar a história. Eu vejo assim, minha mãe, assim, quando a gente às vezes se junta lá, os netos ficam olhando e ela conta as histórias, né, com meu pai, com os avós, como que era, assim, eles ficam olhando, porque assim, tem histórias ali muito ricas, né, assim, de exemplos de vida, de determinação, dificuldades que eles passaram, que às vezes tem gente que tem vergonha de falar, e não pode ter vergonha. Foram fases da vida deles que o jovem tem que entender. Porque hoje o jovem não quer frustração, não quer passar dor, ele não quer, às vezes, sentir dificuldade. E quando a gente vê como que os nossos pais e avós foram difíceis, né, a história deles, tudo que eles conquistaram, eles também valorizam esse avô, essa avó, esses pais. Né? E até assim, os idosos se sentem valorizados. Porque as histórias são antigas, o pessoal, de novo está contando, mas assim, é para ter viva essa história, como né? Isso é muito importante. Como é bom resgatar os valores positivos, né? Isso. Que é isso que faz, que daí abre para nós um leque de possibilidades de como nós podemos estar trabalhando essa mudança para o positivo em nós, para que a gente possa estar abastecido para poder ajudar o outro. A gente vai dar uma paradinha, Alexandre, e já nós vamos continuar falando sobre raízes culturais, que é o primeiro princípio dentro do Amor Exigente. Fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. De volta com o Amor Exigente, estamos trabalhando o primeiro princípio básico, que é raízes culturais. Estou com a voluntária Alexandra Batista Sobrinho Ghisoni. Estamos aqui tratando amor exigente na família, raízes culturais. Alexandra, sabemos que as raízes culturais frágeis, elas não nos sustentam, né? Então, o que o amor exigente nos sugere com este princípio para que nos tornamos mais fortalecidos? Bom, Deise, como nós falamos no primeiro momento, nós precisamos saber quem nós somos. Então a gente precisa fazer uma lista mesmo, sabe? Pegar uma lista, colocar quais são as minhas qualidades, quais são as minhas dificuldades, né? Como que eu posso trabalhar isso? E eu me fortalecer mesmo, porque é o que você falou. Se você é um pai ou uma mãe frouxo, banana, que não mostra segurança, não mostra assertividade, os filhos também não vão seguir.
Não tem como você daqui a um tempo ser nessa raiz cultural forte. Então, você precisa se fortalecer enquanto pessoa. Por isso que nesse primeiro momento é autoconhecimento. Então eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço que às vezes eu não gostaria de fazer, né? O que eu estou fazendo que não me agrada. Então eu preciso estar muito fortalecido para que eu realmente seja uma pessoa segura, né? E trabalhar isso. Então eu me conheci, eu sei de onde eu vim, como que é a minha família, as dificuldades. A partir daí, então, não, agora, né, já me entendi, já sei de onde tem a causa. E a partir daí eu vou trabalhando essas minhas dificuldades. E por isso que no Amor Exigente a gente trabalha muito a meta, né, Deus? Então, assim, a meta é aquela tarefa que eu vou fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, para cumprir o objetivo de mudança. Então, se eu já descobri que a minha raiz cultural foi difícil, se, né, a minha história é uma história difícil ou não é uma história tranquila, opa, chega de chorar, de resmungar, né? Agora é hora de eu ir para frente. Então, é hora de eu resgatar, a partir de agora, o que é que eu quero ser de melhor? Então, eu preciso me exercitar e ser perseverante nessa meta. Então, para a gente fazer meta, tem que ter muita disciplina, né? Então, a gente vê que as pessoas de sucesso, as pessoas que alcançam os seus objetivos, elas trabalharam arduamente para que isso acontecesse. Não foi milagre, não aconteceu do nada. Então, isso é importante. Eu entendi minha raiz cultural, minha dificuldade, agora eu vou trabalhar. Então, assim, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quando eu quero esse resultado, que dia eu vou começar, né? Quantos minutos, quantas horas por dia. É igual a história da caminhada, de querer melhorar, né, a aparência, a qualidade de vida. Então, assim, a gente acha que tem milagre. Não tem. É todo dia, 30, 40 minutos, uma caminhada no horário certo. Então, assim, você tem que se disciplinar. E para nós também melhorarmos, nós enquanto pessoas, é a mesma coisa, para tudo. Para a disciplina, para mudar o comportamento com os filhos, com o marido, com os irmãos, né, com todo mundo, é importante isso. Então, na raiz cultural é onde eu vejo que eu vou mudar o meu comportamento e eu vou estabelecer as metas que eu quero atingir. E é um mês que é o mais difícil, eu diria, como eu já, né, comentei, porque é onde você reconhece a sua história e você realmente se confronta com aquilo. Aí você fala, não, opa, agora eu entendi o porquê que eu consigo ou não consigo fazer tais coisas, né? E você se determina. Então, é muito importante isso para a gente saber. Não tem milagre, tem muito trabalho, né, muito querer, muita determinação e a gente seguir esse rumo mesmo, tem que ter foco. Daqui a algum tempo eu quero estar melhor, né? Eu quero parar de reclamar, eu quero ter atingido essa meta, parar de culpar os meus avós, os meus pais, né, pela situação, os meus filhos. Então, a partir de agora, eu vou ser dono realmente dessa realidade e vou chegar até lá. Sabe, Alexandra, tem você falando agora, eu lembrei, quando eu entrei no Amor Exigente, eu percebi que eu tinha uma raiz, assim, que para mim estava sendo negativa. Eu consegui, né, não que eu tenha mudado totalmente, mas pelo menos eu me alertei para aquilo e hoje não me incomoda mais. Isso. E eu acho que até vale colocar aqui como exemplo para ajudar as pessoas, não é? Eu tinha mania de lavar louça, né? Eu não conseguia ir deitar se tivesse um copo sujo na pia, né? Porque eu vim de uma raiz cultural que a minha mãe fez isso a vida toda, não tinha chance de fazer outra coisa a não ser os serviços domésticos. E eu vendo tudo isso a vida toda, eu peguei para mim. Então era ficar nervosa, era qualquer coisa, parecia que uma fuga, né? O lavar louça, né? Não que seja uma coisa ruim, é uma coisa boa, só que tudo tem que perceber o porquê, que vira mania, não é? Mania em nós que muitas vezes nos incomoda. Ficamos paralisados, rodando em círculo e não buscamos solução para o problema que às vezes não é esse, né? O estresse de lavar louça, né? Porque quando você faz demais uma coisa, aquilo te estressa, né? Tudo que é demais na nossa vida não é bom, sabemos disso. Aí, investigando, né, as minhas raízes culturais, eu vi que eu poderia ser diferente, né? Eu vi da onde que veio esse hábito que não fazia bem, porque às vezes deixava de ver um filme,
ou um programa, um lazer, ou conversar com o filho, porque tinha aquela, né? E hoje nós temos, né, pessoas que nos ajudam, né? A minha mãe viveu uma outra cultura, uma outra época, era diferente da de hoje, né? Hoje nós temos pessoas que podem nos ajudar, temos que ver o contexto nosso atual que nós vivemos. Até mesmo pedir a cooperação dos filhos, do marido, né, cooperação, dividir as tarefas, exatamente. Né? Porque todo mundo trabalha hoje, então às vezes é uma outra realidade, né? E aí por trás tinha muito mais coisas, né, que eu pude trabalhar e melhorar. Mas o amor exigente que ajudou, viu? A gente sozinho fica perdido, mas em grupo nós encontramos a nossa força, né? E os filhos exigente é isso. Faça você também uma lista das suas qualidades, os seus, porque nós temos mania, não é, Alexandre, de só reclamar do que não deu certo, né? De às vezes falhas nossas mesmo, culpas, né? E que não leva a nada, a culpa engessa. Não os princípios do amor exigente, mas é muito importante isso que você falou, dentro das raízes culturais, você estudar realmente você, o seu ser, tem um mês todo para isso. Você fazer uma lista daquilo que você faz e gosta de fazer, daquilo que você faz e não gosta de fazer, daquilo que você não faz e gostaria de fazer. Veja que interessante. E muitas vezes a gente não faz isso, não para pensar. E é através disso que nós vamos descobrindo quem somos nós, né? E o que nós queremos mudar em nós, o que incomoda, voltar mesmo para o seu autoconhecimento. É isso que o amor exigente nos ajuda, né? Ele é identificador. E é importante assim, Deise, porque você tem que se conhecer primeiro e depois quando você casa, tem seu companheiro ou a mulher, aí você tem que juntar as raízes culturais do seu parceiro, que é importante, inclusive para não dar briga, não dar conflito, né? Porque ele vem de uma outra história, de uma outra vivência, de outros hábitos, outros costumes, e os filhos estão ali no meio daquilo tudo. Então você precisa agregar, né, também essas coisas positivas do esposo, né? Também a comida, né, que é comum, a comida, a cultura, a música, você tem que respeitar, né? E tem uma coisa que eu gosto de colocar que eu acho muito positiva, é que assim, eu admirava muito na família do meu marido, que ele, até o pai falecer, ele pedia bênção, né, para o pai dele, né? Para a mãe já tinha falecido. E eu admirava aquilo. Quando eu entrei no amor exigente, eu ficava assim, nossa, eu acho tão bonito isso, justamente nas raízes culturais. Até um dia eu conversei com meu filho, falei, nossa, eu acho tão bonito, né, o pai e tal. O que você acha, filho, de começar a pedir bênção para o pai e para a mãe? Expliquei o objetivo, né, que aquilo assim, era uma coisa importante, porque o pai e a mãe é o intermediário, né, em relação à proteção divina. E a partir dele começou, sabe? Assim, hoje é automático, ele chega, ele sai, vai dormir, já tem 16 anos, está um moço, né? E ele pede benção, mãe, benção, pai. Então, assim, eu acho isso é uma coisa da raiz cultural que eu agreguei, né? Da família dele, assim como a gente vai agregando, né, desde outras coisas, mas preferencialmente as positivas, né, as boas, aquilo que a gente vê que na nossa educação não foi legal, né, a gente deixa de lado e substitui por outras, né, melhores, e que o casal vai entrar num consenso e vai colocar aquilo como regra, né, como valor ético, moral, cristão, que é o que precisa, né. Então você se identificar e a partir daí passar para o filho, né, para o que você espera e o que você realmente não vai abrir mão, para que ele entenda que aquilo faz parte da raiz cultural, né, da família. Então, assim, como um exemplo, né, bem legal isso. Que bom, muito bom, muito bom. Resgatando, né, as coisas boas, isso mesmo. Todos nós temos essa condição de mudar para melhor. Não mudar, assim, a nossa personalidade, não é isso, mas mudar o nosso comportamento para melhor, né? É isso que esse princípio vem nos trazer, mudança para uma melhor qualidade de vida. Alexandra, nosso tempo está encerrando aqui, agradeço de coração a sua vinda aqui, né, para a gente poder estar conversando. Convido você para estar mais vezes aqui, quem sabe na próxima semana a gente vai estar aqui com a Alexandra, né, Alexandra? É o maior prazer, pode retornar. É o maior prazer que a gente poder vir aqui trocar experiências. Vamos continuar falando sobre raízes culturais. Temos para acontecer em julho de 2011 o congresso, o 10º Congresso de Amor Exigente, que vai acontecer em Guarulhos, São Paulo.
serão palestras, será do dia 14, né, Alexandra, até o dia 17. Portanto, um final de semana. É muito importante você nos unir a essa causa do amor exigente, ao 10º Congresso Prevenção, Ação e Prevenção, né? Vai estar falando muito sobre a questão das drogas, como podemos prevenir a droga atualmente. É muito forte. Hoje, Amor Exigente nacional e internacional. Estaremos encontrando os outros membros do Amor Exigente lá em Guarulhos. Venha você também participar desse projeto que nos dá qualidade de vida. Agradeço aos nossos contribuintes aqui do programa, que é a Arte Classe, Neon Light Painéis. E seja você também missionário da TV Terceiro Milênio. Nós estaremos sempre aqui com você. Amor Exigente, para ajudar você. Contem conosco, nós contamos com você também. O amor é exigente.